E o que a gente vai fazer? Antes de começar o trabalho, só uma explicação rapidinha, porque eu estava na dúvida de que trabalho que iria apresentar, né? Ontem a Marisa falou comigo, segue a tua intuição. E hoje de manhã, depois de ouvir o áudio da Camila, os outros áudios e tal, eu optei por fazer esse aí, o Espírito e a Família, que foi o trabalho que eu apresentei ano passado aqui no SEAV. E que também foi um trabalho que foi muito pouco visto, porque no dia que é uma tempestade louca, que quase eu não consigo chegar no SEAV. Então tinha muito pouca gente. Então, eu tenho certeza, praticamente, eu acho que o Lu também não estava lá, devia estar na ilha, então acho que ninguém do grupo viu esse trabalho. Tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a família, o espírita e a família, com esse subtítulo aí. A vida que pediu a Deus ou a vida que lhe foi imposta? Sorria, você tem o que precisa. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre família. Quando a gente pensa em família, principalmente assim, os mais, digamos assim, os jovens com mais tempo de juventude acumulada do grupo, né? Como é o meu caso, o caso do pessoal da cabecinha branca, a gente pensa em família como uma coisa assim. Né? Os mais jovens talvez não pensem muito assim, porque da década de 80 para cá, a família foi sofrendo grandes modificações. Mas na época que eu era criança, a família era isso aí. Era papai, mamãe, vovô, vovó, a filharada toda. Isso quando não tinha titio, titia, todo mundo no mesmo quintal, era uma família enorme. Né? Agora as famílias foram modificando um pouco. Então, a gente vai pensando, antes de falar no espírita com a família, a gente vai pensando no que é a família hoje em dia. Né? Como seria os modelos de família, o que pensar, como todo mundo ou só eu que estou travada? Não, eu não estou mais ouvindo nem a palestra. Não, as pessoas não estão congeladas, não. Foi geral. O Marco está lá ativo, tá ok. Marco, continue aí, por favor. eu estou aqui. Isso, segue em frente. Eu estou me vendo no meu celular, então eu não caí, não. Posso seguir? Sim. Ok. Então vamos lá. Primeiro lá. Conjunto de todos os parentes de uma pessoa e principalmente dos que moram com ela. Isso é conceituação de família, tá? 2. Conjunto formado pelos pais e pelos filhos. 3. Conjunto formado por duas pessoas ligadas pelo casamento e pelos seus eventuais descendentes. 4. Conjunto de pessoas que têm um ancestral comum. 5. Conjunto de pessoas que vivem na mesma casa. 6. Raça, estirpe. Bom, tirando o 6, né, que está dando uma ideia de família, aquela ideia biológica, né, a raça, só o 5, né, que fala em conjunto de pessoas que vivem na mesma casa, dá uma ideia do que aproximadamente se tornou a família hoje em dia. Todos os outros falam de uma coisa daquela família mais patriarcal, mais tradicional, né? Vamos ver aqui alguma definição. A família, do termo latino família, é um agrupamento humano formado por indivíduos com ancestrais em comum e ou ligados por laços afetivos, e que geralmente vivem numa mesma casa. Constitui uma das unidades básicas da sociedade. Oi, alô? Tranquilo, Marco, segue em frente. Tranquilo? Então, aí a gente já vê, né, que ele não fala só em ancestrais. Ele já coloca aí
a definição por laços afetivos, né? E atualmente é o que a gente vê, muitas famílias que não têm nenhuma ancestralidade conjunta, mas apenas são formadas por laços afetivos. E, de qualquer forma, constitui uma das unidades básicas da sociedade, né? Isso é um ponto, acho que, pacífico para todo mundo, que a família continua até hoje sendo a célula máter da sociedade. Vamos lá. A família é considerada uma instituição responsável por promover a educação dos filhos e influenciar o comportamento dos mesmos no meio social. O papel da família no desenvolvimento de cada indivíduo é de fundamental importância. É no seio da família que são transmitidos valores morais e sociais, que servirão de base para o processo de socialização da criança, bem como as tradições e os costumes perpetuados através das gerações. Aqui vale um parentezinho, né? Porque muitas famílias hoje em dia já estão achando que é fácil passar essa questão para a escola. E aí a gente vê que não é isso. Quem dá essa noção, né, das responsabilidades sociais, da educação, é a família. A escola, como foi dito ontem, e o Zé Luiz quase apanhou por causa disso, mas ela instrui, né? Ela não... como é que é? A destra não, né? Ela instrui. Senão os professores... Eu uma pedrada ontem. Pois é. Então, mas quem educa realmente deve ser a família. Vamos lá. Então, aí a gente tem, já nessa mudança, né? Lembra que a gente viu atrás ali a ideia de família, quando a gente pensava, era aquela família tipo... Aliás, quem lembra aquela família que eu botei lá? Quem sabe que família era aquela? Os Waltons. Ah! Boa noite, boa noite, Meirelles. Boa noite, seu boy. Isso, pois é, eram os Waltons, viu? Mas, hoje em dia, né, nós já temos essas novas formações de famílias aí, ó, que a gente vê na figurinha, a gente não vai perder muito tempo com isso, né? Mas é isso, família com 2 homens e uma criança, 2 mulheres e uma criança, pai, mãe e filho, só o pai com filho, só a mãe com filho, e assim vai, né? Todas essas figurinhas aí, todos esses tipos de família que a gente vê. E essas famílias, elas têm que ser respeitadas, não pode ser quem tem a família tradicional bater no peito e dizer, não, eu aqui tenho uma família, aquilo não é família, são todos aqueles que se unem afetivamente e vivem como família. E nós temos que entender e respeitar as mudanças que o tempo trouxe. Nós estamos, né, em 2020, então não dá para pensar a família da década de 40. Nós temos do século passado, nós temos que pensar na família de agora. E a família de agora tem todas essas variantes e tem toda uma conformação diferente. Mas, ainda assim, ela tem todas as responsabilidades de família. E nós, dentro dessas famílias, né, temos as nossas responsabilidades, os nossos deveres, as nossas maneiras de agir e interagir para que a família flua de uma forma agradável. Porque, como já dizia o nosso saudoso Gerson Monteiro, o melhor é viver em família. Tem até um livrinho da FEB com esse título. Vamos seguir. Vamos pensar, então, na família com Jesus. Né? Tá lá. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Isso está em Gênesis 2:24. Isso ainda está muito ligado à ideia da família tradicional, né? Da família antiga. Mas não se podia falar diferente naquela época. Hoje em dia, nós temos, devido à evolução, várias outras maneiras de entender a família. O importante, no meu modo de entender, de pensar, é que a família esteja sempre com Jesus. Se Jesus estiver na sua família, ela está bem, está no caminho certo. Né? A gente vê uma figurinha ali de uma família reunida, uma família tradicional reunida, e Jesus está ali participando do culto deles. Isso é o que nós deveríamos sempre ter em mente. Se estivermos reunidos em nome de Jesus, 2 ou mais, somos uma família, ele vai estar conosco. Está lá. O que Emmanuel nos diz? De todos os institutos sociais existentes na Terra, a família é o mais importante.
do ponto de vista dos alicerces morais que regem a vida. Isso é uma palavra de Emmanuel. Não estou ouvindo. Mudo para mim. Mudo para mim também. Para mim também. Não é? Eu acho que a melhor coisa do mundo é a gente ter vontade de voltar para casa. Saiu? Sumiu Sim, tudo? saiu. Perdemos o compartilhamento de tela e você tem que botar um slide aí. Não escutamos nada. Vou voltar aqui e vou tentar o compartilhamento outra vez. Hoje a internet está terrível. Não é só a sua, não. A nossa também caiu. Um barulho aí. Agora vocês estão vendo a tela? Então, né? Sim. Sim. Vamos ver. Vocês viram eu falando dessa passagem de Emmanuel? Sim, essa aí sim. A próxima parte, não. Mas a próxima parte ainda não falei. Essa agora. Quando você estava falando do Emmanuel, aí ficou mudo. Aí ficou mudo. Não, é isso. É porque eu estava falando o quê? Que essa fala de Emmanuel, ela é importante para nós até os dias de hoje. Porque a gente vai estar bem, eu entendo assim, bem para a vida, para o cotidiano, para lá fora, para o trabalho, para o estudo, seja lá, quando a gente está bem em família. Para mim, funciona assim. A minha última fala, que eu a considero a mais importante de tudo que eu falei, é assim, o mais importante é ter vontade de voltar para casa. Uma pessoa que não tem vontade de voltar para casa, que não está bem com a família, que não sente saudade de casa, eu acho que ela não consegue ser plenamente feliz. Sabe? Eu posso estar onde eu estiver nesse mundo, mas a minha vontade maior é voltar para casa e estar em família. Eu acho que isso é muito importante, é muito saudável. Bom, vamos lá. Na questão 775, né, do Livro dos Espíritos, qual seria, para a sociedade, o resultado do relaxamento dos laços de família? Aí a resposta dos espíritos. Uma recrudescência do egoísmo. E talvez, gente, talvez seja por isso, tá, que a espiritualidade, digamos assim, inferior ainda, né, os nossos irmãos ainda que trabalham nas questões obsessivas, se empenhem tanto em destruir as famílias. Porque destruindo a família, o homem volta a ser muito egoísta, facilita a dominação do obsessor. Então, é um trabalho que a gente observa constantemente, inclusive em meios de comunicação, né? A destruição da família. E quando eu falo destruição da família aqui, eu não estou querendo falar dessa família tradicional que eu falei no início. Não, é a destruição de qualquer família. É o desrespeito, é a briga todo dia, é aquela coisa do xingamento, até da agressão física, que a gente vê por aí direto, e essas coisas dificultam a harmonização em casa, seja que tipo de família que for. Então, essa recrudescência do egoísmo é um dos objetivos da espiritualidade ainda inferior, né? Esses que ainda estão lutando desesperadamente para que o planeta não siga avante, porque eles querem continuar do jeito que estão. Eles já sabem que não vai ter como segurar, mas eles estão se empenhando o máximo, né, para poder fazer com que eles fiquem o mais tempo possível, né, nessa condição atual, o que não vai acontecer, graças a Deus. Vamos seguindo. Bom, então vamos falar agora aqui um pouquinho sobre o espírita, né? O que é ser espírita? Qual a atitude espírita? Vamos tentar pensar um pouquinho sobre isso. Lá no dicionário Pirebran, aí eu não esqueci, botei onde a fonte que eu peguei,
né? Tá lá, espírita, adjetivo de 2 gêneros. Religião do espiritismo, religião do espiritismo ou a ele relativo. Substantivo de 2 gêneros. Religião, pessoa que professa o espiritismo. Sinônimo geral, espírita, espiritista. Bom, isso é o básico do dicionário, né? Só que, quando a gente conhece a doutrina espírita faz na gente algumas modificações, né? Eu não sei se o vídeo vai abrir, mas vou tentar abrir um videozinho que tem aqui agora, na interrogação, que ele é, para mim, muito impactante, que é o que mostra que a gente tem que entender o entendimento que a doutrina espírita traz para a gente, que vai acabar culminando numa modificação de entendimento da vida. Tá? Vamos ver se abre o vídeo. Abre, que beleza. Para mim tá baixo. Tá dando para ouvir, não. O som do vídeo tá muito baixo. O vídeo está baixo? Tá, Marco, descompartilha, recompartilha, clicando nas 2 opções embaixo à esquerda. Aí você ativa o áudio. Será que saiu de novo? Sim, quando você descompartilhou, saiu. Tirou o comando. Ah, é? Gente, isso é complicado. A gente vai Então, vamos aprender. lá. Uma hora eu aprendo. Com Vamos lá. certeza. Ah, é a de marcou. Sabendo? Agora eu sei. Agora eu já sei. Toda vez que sair, eu marco lá de novo. Não tem problema, Sim. não. Sim, toda vez. É por isso que teu nome é Marco, né? Pois é. Vamos lá. Agora vamos ver a apresentação abrir. Vai no slide onde está o vídeo. Já foi. Isso. Vamos botar o vídeo outra vez. Vamos lá. E agora, som? Entrou. Tá tranquilo. Como é que você tá, Isabel? Com medo, né? Óbvio que eu estava torcendo que o resultado fosse outro. Mas está aqui o laudo da biópsia. Eu sei que dá medo, minha amiga. Mas vai ficar tudo bem. Será mesmo, Esther? Claro. Seja qual for o desfecho. Você também é espírita, Bel. Você sabe que as provações servem para ajudar a gente a evoluir. E que a morte é só uma mudança de estado. Mas se eu desencarnar agora? Esther, minha filha é muito nova. Você acha que vai deixar de amparar a sua filha só porque desencarnou? Mas é diferente. Eu aqui posso orientar ela diretamente. E eu quero ver minha filha crescer, Esther. Calma, amiga. Eu quero ir no casamento dela, eu quero ir na formatura dela. Eu queria abraçar meus netos. Nada disso se perde, minha amiga. As provações servem para fazer a gente... É tirar o véu da ignorância. Eu sei. Na teoria. Mas na prática, quando é com a gente... Quando é com a gente é que é mais valioso, minha amiga. Porque uma coisa é a gente ter o conhecimento, o saber espírita. Outra coisa é a gente desenvolver a visão espírita. O conhecimento tem que fazer a gente ampliar a visão limitada que a gente enxerga as coisas. E como é que faz isso? Olha para a mesa. O que de pior o câncer pode fazer? Me matar. A morte existe de verdade? Não. A gente continua. O que você vê agora? Que eu posso desencarnar, mas que eu vou continuar trabalhando, aprendendo,
Mas é minha filha. Continua olhando para a mesa. Nada acontece sem a autorização de Deus. Deus ama sua filha até mais do que você. Ela também é um espírito imortal. Você acha que Deus deixaria que acontecesse alguma coisa com a sua filha que no fim não fosse fazer bem para ela? Não, mas... Olha para a mesa. Você é a única pessoa capaz de cuidar da sua filha? Não. Deus faz isso ainda melhor que eu. E ainda tem o pai dela, os meus pais, tem a família. Agora olha para mim. Tem eu também, amiga. Você pode contar comigo sempre. Obrigada, Esther. Eu acho que já dá para ver as coisas de outra maneira. Mas eu ainda não consigo ficar bem, sabe? Porque isso vai acontecer logo comigo. Por que não com você? Por que não comigo? No que nós somos melhores que as outras pessoas? Uma coisa que vai ampliar de vez a nossa visão sobre as coisas é saber que nós somos únicos, mas não somos melhores do que ninguém. A dor serve para nos unir quando o amor não é suficiente. Mas na prática, o que eu faço para me sentir melhor? Ama, consola, ampara. Tem gente em situação muito pior do que a sua. O que você vê agora? Agora eu vejo mais que só o laudo. Muito, muito mais. Então, gente, eu botei esse vídeo que eu achei que ele é muito impactante. Oi? Tem um microfone aí aberto. Tem alguém falando aí? Bom, vocês estão me ouvindo? Sim. Bom, então, uma coisa que eu achei muito importante, né, ela falar nesse vídeo, logo no início, quando ela fala, é que uma coisa é compreender, né, o ser espírita, outra coisa é sentir, né? E para que nós possamos entender como o espírita deve se portar diante da família, a gente tem que primeiro entender e sentir como ser espírita, não é? Então, a gente viu aí que dá uma mudança de paradigma, dá uma mudança de visão, quando a pessoa começa a entender, né? E mesmo nesse vídeo aí mostra a importância da família, quando ela pensa que, entende que quando ela for embora, a família vai estar lá para cuidar da filha. Então, essa ideia de que nós não estamos realmente sós, pertencemos a um núcleo e temos que fazer o melhor possível para conviver neste núcleo, é uma ideia que o Espiritismo abraça totalmente, né? Sem ideias preconcebidas de que eu sou melhor porque eu entendi, porque eu sou espírita. Não, todo mundo vai ter sua função na família, e mesmo aqueles que não têm religião nenhuma, mesmo aqueles que até causam um pouquinho mais de problemática na família, eles vieram conosco por algum motivo, para nos fazer aprender a ter paciência, aprender a trabalhar em conjunto, né? Para que nós aprendamos com eles, para que nós possamos passar um pouquinho de ensinamento. É essa a ideia que nos dá a questão do espiritismo perante a família. Então, vamos continuando aqui com a questão do espírita. Na pergunta 362 do Livro dos Espíritos, está lá: poderemos receber um novo ensino sobre os deveres que competem aos espíritas? Ou seja, qual é a pergunta aí? Será que para ser espírita precisa de alguma coisa especial, alguma coisa diferente do que já foi ensinado antes? E aí a resposta vem: não devemos especificar os deveres do espírita cristão,
porque palavra alguma poderá superar a exemplificação do Cristo, que todo discípulo deve tomar como roteiro de sua vida. Ou seja, é seguir o Cristo, seja espírita, seja evangélico, seja católico, umbandista, messiânico, maometano, sei lá, o que for, né? O interessante é aquele mandamento, o segundo, que é igual ao primeiro, semelhante ao primeiro, não é? Amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo. É isso aí. Esse mandamento engloba tudo. É sobre isso que a gente tem que tentar perseguir para a gente conseguir chegar à melhora necessária, né? E continuando, esse grifo é meu e o que está em vermelho é que eu achei mais importante ainda, que o espírita, nas suas atividades comuns, dispense o máximo de indulgência para com os seus semelhantes, sem nenhuma para consigo mesmo, porque antes de cogitar da iluminação dos outros, deverá buscar a iluminação de si mesmo, no cumprimento de suas obrigações. Ou seja, cada um só pode dar aquilo que tem. Se eu não tenho luz, como é que eu posso iluminar o outro? E para eu ter luz, eu tenho que tomar conta de mim mesmo, né? Vamos no popular? Macaco olha o seu rabo, né? Desculpe o palavreado, mas é assim que tem que ser. Tem que bater um pouquinho mais forte, que é para a gente sentir. Todos nós, quando começamos a tentar ver defeito nos outros, a gente esquece que a gente só tem uma maneira de ajudar o outro a melhorar os defeitos dele, é melhorando os nossos. A gente tem que exemplificar. Se eu não melhoro, como é que eu posso querer que o meu irmão melhore? Não é? Então, eu acredito que a responsabilidade do espírita se torna maior em família, porque ele tem esse conhecimento, né? Vamos lá. Isso está no Consolador, e foi Emmanuel que falou. Bom, vamos lá. Ainda o espírita. Definição. Está no Evangelho, né? No capítulo 17. Olha lá, sede perfeitos, os bons espíritos. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas inclinações mais. Então, para ser espírita, mais do que conhecimento é muito importante, a gente não pode nunca abandonar a ideia de que tem que conhecer, que tem que saber, que tem que procurar se melhorar também na área intelectual, científica e por aí vai. Mas mais importante que isso tudo é ali essa definição. É a sua transformação moral, a nossa transformação moral e os esforços que se empregam para domar as más inclinações. Entre esses esforços, compreender o próximo, sobretudo o familiar, né? Porque como é que a gente vai, daqui a alguns séculos, talvez milênios, querer tomar conta de um planeta inteiro se a gente não consegue apacentar uma família? Às vezes um só do lado da gente, na família. Então a gente tem que aprender a fazer isso primeiro. Vamos lá. Estão me ouvindo ainda? Alto e claro, alto e claro. Tá. Aqui de vez em quando fica aquele silêncio total, a gente pensa, a internet caiu de novo. Então, mas vamos lá. Então, agora sim a gente vai fazer a junção. Antes a gente falou da família, depois a gente falou do espírito, agora a gente vai fazer a junção do espírito e da família. Tá? O espírito e a família. A luta em família é problema fundamental da redenção do homem na Terra. Como seremos benfeitores? É o que eu acabei de falar aqui, eu tinha esquecido, estava no slide. Como seremos benfeitores de 100 ou 1000 pessoas se ainda não aprendemos a servir 5 ou 10 criaturas? Esta é a indagação lógica que se estende a todos os discípulos sinceros do cristianismo. Bom pregador e mau servidor são 2 títulos que se não coadunam. E aí a gente lembra que Jesus disse que aquele que quiser ser o maior no céu, seja o maior servidor na terra. Então, só entendendo o próximo, compreendendo, sendo indulgente, ajudando, não conivente. Indulgente é uma coisa, conivente é outra, né? Ele não pode ser conivente com o erro, mas a gente tem que ter paciência, calma, serenidade, até para se chamar atenção a pessoa tem que ser com carinho, com respeito, né? Para que a gente possa conseguir lograr algum êxito, né?
Então, é isso, para que a gente seja um bom servidor, sendo um bom pregador. Porque sendo um bom pregador e mau servidor, não dá certo. São duas coisas que não se coadunam. Isso está no livro Pão Nosso, a Psicografia de Chico e o livro de Emmanuel. Vamos lá. Ainda, o Espírito e a Família. Não penseis que eu tenha vindo trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. Porquanto vim separar o seu pai, de seu pai o filho, de sua mãe a filha, de sua sogra a nora. E o homem terá por inimigos os de sua própria casa. Isso está em Mateus 10. De uma forma ou de outra, os que não querem aderir. E aí gera-se conflitos. E aí está toda a nossa necessidade de acontecer alguma coisa. Caiu a internet de novo? Alô? Caiu, mas voltou, Marco. Já voltou? Vocês estão vendo? Está tudo direitinho? Assim. Então tá. Então, é isso. Então, nós vamos ter que estar em família e vamos ter que entender essa passagem do Cristo. Né? Vamos ter que nos programar mentalmente para entendermos que o entendimento de cada um é diferente. E por isso Jesus falou que o homem terá por inimigos de sua própria casa. Porque são ideias diferentes. Nem todos vão partilhar das mesmas ideias, sobretudo na questão da religião. Então, aquele que mais tem, mais se pedirá. Por isso, o espírita deve ter um pouco mais de paciência e entendimento com o próximo. Né? Vamos lá, o item 10. Vim para lançar fogo à terra, e o que é... meu Deus, estou enrolando a língua. Vim para lançar fogo à terra. E que é o que desejo, senão que ele se acenda? Tenho de ser batizado com um batismo, e quanto me sinto desejoso de que ele se cumpra. Julgais que eu tenha vindo trazer paz à terra? Não. Eu vos afirmo, ao contrário, vim trazer a divisão. Pois, doravante, se acharem numa casa 5 pessoas, estarão elas divididas umas contra as outras. 3 contra 2, 2 contra 3. O pai estará em divisão com o filho, e o filho com o pai, a mãe com a filha com a mãe, a sogra com a nora e a nora com a sogra. Quer dizer, é a mesma passagem, né? Só que por Lucas, está no capítulo 12, 49 e 53, que nos dá essa ideia. E se a gente fizer um pensamento, se a gente fizer um rastreamento, a gente vai ver que são muito poucas as famílias, né, dos encarnados que vivem em harmonia. A grande maioria vive em litígio, porque é ali que a gente vai aprender, né, a nos burilar. É como se pega aquele monte de pedra pontiaguda, bota dentro de um tambor e começa a girar. De tanto se atritar, quando parar aquilo ali, depois de horas e horas e horas, vai estar tudo redondinho, tudo bonitinho e brilhando. Mas esse atrito causou dor, né? Teve umas perdazinhas de partes de cada um. Então, é isso que nós temos que entender. A família é o melhor lugar para a gente crescer, mas é um lugar onde a gente vai atritar. Agora, há limites para esse atrito, né? Vamos entender como a gente pode fazer isso. No livro Conduta Espírita, está lá, perante os parentes, desempenhar todos os justos deveres para com aqueles que lhe comungam as teias da consanguinidade. Os parentes são os marcos vivos das primeiras grandes responsabilidades do espírito encarnado. Intensificar recursos de afeto, compreensão e boa vontade para os afins mais próximos que não lhes compreendem as ideias. O lar constitui cadinho redentor das almas endividadas, dilatar os laços da estima além do círculo da parentela.
a humanidade é nossa grande família. Acima de todas as injunções e contingências de cada dia, conservar a fidelidade aos preceitos espíritas cristãos, sendo cônjuge generoso e melhor pai, filho dedicado e companheiro benevolente. Quer dizer, ele está fazendo aí um breve resumo de tudo que a gente falou até agora, do que o espírito tem que fazer para poder viver bem em família, não é? Continuando. Olha, semelhante nosso é degrau de acesso à vida superior, se soubermos recebê-lo por verdadeiro irmão. Ele não é degrau se a gente passar por cima dele e pisar, não. Ele é degrau se a gente souber receber por irmão. Se a gente souber fazer de um inimigo um amigo. Um inimigo, que eu estou dizendo, é um inimigo de uma vida passada. E a gente termina a atual encarnação com um amigo. Né? É isso que a gente tem que fazer. Melhorar, sem desânimo, os contatos diretos e os indiretos com os pais, irmãos, tios, primos e demais parentes nas lides do mundo, para que a lei não venha a cobrar-lhe novas e mais enérgicas experiências em encarnações próximas. Ou seja, se não resolver agora, vai acumular para a próxima e vai ficar pior. Né? O cumprimento do dever, criado por nós mesmos, é lei do mundo interior a que não podemos fugir. Imprimir em cada tarefa diária os sinais indeléveis da fé que nutre a vida, iniciando todas as boas obras no âmbito estreito da parentela corpórea. Temos na família consanguínea o teste permanente de nossas relações com a humanidade. Mais uma vez, ele falando, não adianta eu querer ser bonzinho lá fora, se dentro de casa, com os meus, eu não consigo. Eu tenho que tentar, principalmente em casa. Em casa é que eu vou conseguir resolver os maiores problemas, para depois expandir essa bondade lá para fora. Né? E aí eu grifei esse pedacinho aqui. Ó. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Isso está em Paulo Timóteo 5-8. Vamos ver o que ainda temos mais pela frente. E travou. Vamos lá. Joana de Ângeles fala para a gente que a família é, antes de tudo, um laboratório de experiências reparadoras na qual a felicidade e a dor se alternam, programando a paz futura. Olha só, ela já mostra que é essa questão, a felicidade e a dor se alternam. Vai ter dias de muita harmonia, de muita paz, muita alegria, mas vai ter dia de dor, vai ter dia de estranhamento. O interessante é que a gente saiba vivenciar isso, entendendo que, no final, vai ser bom para todos, desde que a gente saiba agir sempre com amor no coração. Para terminar, vem uma sequência de frases aqui, que eu não sei se é do Chico, normalmente atribuem ao Chico. Onde eu peguei não tinha nem quem falou, mas eu já vi mensagem atribuindo ao Chico, e são as seguintes frases. Nasceste no lar de que precisavas, viveste no corpo físico que merecias, moras no melhor lugar que Deus poderia te proporcionar de acordo com teu adiantamento, possuis os recursos financeiros coerentes com as tuas necessidades, nem mais nem menos, mas o justo para as tuas lutas terrenas. Teu ambiente de trabalho é o que eleges espontaneamente para a tua realização. Teus parentes e amigos são as almas que atraíste com as tuas próprias afinidades. Portanto, teu destino está constantemente sob o teu controle. Tu escolhes, recolhes, eleges, atrás, buscas, expulsas, modificas tudo aquilo que te rodeia a existência. Essa frase eu devia ter colocado em vermelho, porque ela é muito importante. Teus pensamentos e vontades são a chave de teus atos, atitudes, são as fontes de atração e de repulsão de tua jornada vivencial. Não reclames, nem te faças de vítima. Antes de tudo, analisa e observa a mudança. A mudança está em tuas mãos. Reprograma tua meta. Busca o bem e viverás melhor. Então, assim, depois dessas frases, a gente aqui está já quase de noite,
E é o que eu desejo, que tenhamos uma boa noite, refletamos sobre a nossa conduta em família, a responsabilidade do espírito em família. Meu muito obrigado a todos. A palavra está dada, aberta a quem quiser comentar. No fim, está tudo na nossa mão. Marco, libera o compartilhamento de tela. Ah, tá. Acabar com ele aqui. Pronto. Um dia ainda Isso, vou aprender a mexer perfeito. nisso, Lu. Tá tranquilo, tá saindo bem. Tá saindo bem. Pronto. Tem alguém Foi na fila? ótimo. Não, Luz, não tem ninguém. Só vou falar que foi ótimo, que eu adorei o seu tema, Marcos. É um tema importante. Tanto que no bate-papo a conversa está ótima, está todo mundo refletindo ali. Eu vi aqui tem bastante coisa. Eu não li porque eu estou com o pescoço virado para a tela lá e não estava vendo. Agora eu vou ver aqui com calma. Isso. Aí, enquanto você lê o chat, eu vou dar a palavra para o Lu. Tá ok. Então, Marco, antes de mais nada, realmente não pude participar de seu trabalho no passado lá no CEAP, porque nós estamos aqui na ilha, né? Todo final de semana a gente vem para cá. Estava um temporal danado. E choveu muito, realmente, eu me lembro desse dia, dessa noite, aliás, de sábado. E segundo, que você fez um trabalho impecável, trazendo informações, inclusive, né, dentro de uma linha de raciocínio muito coerente, bem alinhavado, os tópicos que você nos trouxe, de várias obras diferentes, e costurando uma colcha de retalho, que ficou bem interessante. Parabéns pelo trabalho. Muito bem feito mesmo. Agora, eu só vou te fazer uma pergunta para provocar uma tempestade de reflexões. Uma pergunta simples.